No vídeo de hoje eu quero falar sobre o concurso de Campinas e eu quero falar sobre conhecimento específico, tema presente no conteúdo programático desse concurso para o cargo de agente de fiscalização. Lembrando que se você precisar de material para esse concurso, basta entrar em contato pelos links que estão na descrição e comentários do vídeo. Então, para começar aqui, eu trouxe uma questão sobre conhecimento específico e essa questão ela aborda o tema de meio ambiente e Constituição Federal. Tá? Isso daí está presente no edital. Esse assunto aqui em específico é o primeiro tema que está previsto no conteúdo de conhecimento específico. Vamos ler essa questão, que ela está na apostila também. Tá? Ela diz o seguinte: qual que é o direito assegurado pelo artigo 225 da Constituição Federal em relação ao meio ambiente? A. Direito à exploração ilimitada dos recursos naturais. B. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. C. Direito à privatização dos espaços territoriais protegidos. D. Direito exclusivo do poder público sobre os recursos ambientais. Primeiro, essa questão ela traz aqui o artigo 225 da Constituição Federal. Por quê? Porque quando você pega lá o edital, o conteúdo programático, e você vai buscar o que estudar, o edital traz a informação para você. Vai lá na Constituição Federal, no título tal, no capítulo tal. Quando você vai na Constituição, você vai se deparar com o artigo 225. Esse primeiro tema do conteúdo programático, ele diz respeito ao artigo 225 da Constituição Federal. Continuando agora para a resposta, tá? E aqui na resposta, esse é o padrão que está na apostila. Você tem um gabarito, o comentário e o artigo que fundamenta a resposta. No caso aqui, a resposta correta é a B, que é o seguinte, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse é o direito assegurado pelo artigo 225 com relação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tá? Então aqui, o artigo 225 assegura o direito de todos a um meio ambiente equilibrado e essencial para a qualidade de vida. Artigo 225, na literalidade, diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ótimo, né? Eu quero mostrar nessa aula também para vocês o seguinte: o artigo 225. Muitas pessoas aí talvez não tenham familiaridade de manusear uma lei e não vai entender como uma lei é organizada. E aí, quando vai estudar, vai ter a dificuldade de entender essas informações, né? Então, por exemplo, o artigo 225, ele é só um artigo nesse assunto aqui, né? É só um artigo, parece que é pouco, né? Mas quando você observa que ele tem vários incisos e vários parágrafos, ele parece já que fica mais complexo. E acredito que muitos de vocês que estão estudando para concurso agora, talvez até pela primeira vez, não sabem o que é um parágrafo, não sabem o que é um inciso. Então, eu não vou me aprofundar em cada detalhe, mas em uma legislação, o artigo, o parágrafo, os incisos, eles são como se fosse um tópico, entendeu? Essa é uma explicação bem leiga, é uma explicação bem simples, mas é o seguinte: analisando o artigo 225, por exemplo, você tem aqui o artigo, que também é chamado de caput. O principal aqui no texto é o artigo, ele é o caput, tá? O parágrafo, ele vem trazendo uma informação complementar ao artigo, e esse parágrafo é representado por esse símbolo aqui, O parágrafo, ele pode ser complementado ainda por incisos, entendeu? Aqui no caso dessa lei, os incisos aqui, são representados por esses algarismos romanos, tá? Quando não tem parágrafo, pode ser que o inciso venha complementando o artigo. Então, o inciso pode complementar tanto o parágrafo quanto o artigo, entendeu? No caso aqui dessa lei, nós temos que o parágrafo 1º do artigo 225, ele tem 8 incisos. Lembrando que os algarismos romanos representam os incisos.
E além de ter o parágrafo primeiro, aqui nessa linha nós temos o parágrafo segundo, parágrafo terceiro, parágrafo quarto, parágrafo quinto, sexto, sétimo. No caso, no material, quando eu elaborei o material nesse assunto aqui, eu coloquei ao todo ali 10 questões na apostila voltadas só para esse artigo 225, tá? Então, você consegue ver o assunto por vários ângulos e já tendo uma prática de prova, né? Como se fosse um simulado, porque você está respondendo questões. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. E, como eu falei, se precisar do material, entre em contato que a gente ajuda.